Antes da longa espiral descendente que terminou com a morte de Amy Winehouse, a cantora britânica canalizou seu amor pelo soul e jazz em uma forma eclética de pop que ressoou com inúmeras pessoas. Mas embora o mundo adorasse canções como Rehab, aquele grande sucesso também indicava sua luta real contra o abuso de substâncias. Quer saber a história completíssima da cantora britânica Amy Winehouse? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, meu nome é José, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, não se esqueçam da meta dos 500 inscritos para nossa semana efêmera. Deixe seu like no vídeo que é muito importante pro meu trabalho, comentem aqui embaixo se vocês acharam da história da Amy, ou se vocês têm outras pessoas que eu queira contar a história aqui nas quartas efêmeras. Vou deixar minhas redes sociais aqui pra vocês darem uma olhada lá. E agora bora pro vídeo de hoje. Amy Jade Winehouse nasceu no dia 14 de setembro de 1983 no subúrbio de Southgate, na cidade de Londres, na Inglaterra. Seu pai, Mitch Winehouse, ele era taxista, ele trabalhava com táxis na Inglaterra, enquanto sua mãe, Jane, trabalhava como farmacêutica em uma farmácia em Londres. A família morava em Londres e eles sempre foram de Londres. Tanto é que um dos bairros mais famosos da Inglaterra, Camden, Amy Winehouse viveu lá por boa parte da sua vida. Desde muito cedo, a Amy Winehouse sempre foi inserida na música. Desde criança, ela amava participar dos encontros familiares, porque seus tios, eles eram artistas do jazz. A sua avó paterna também, ela cantava, teve um relacionamento com um cantor mais antigo da Inglaterra. Então a Amy sempre estava inserida nesse universo musical. Inclusive o pai dela era um cantor amador, como se pode se dizer assim. Então a Amy sempre, desde muito nova, gostava muito de música, e um dos sonhos dela era que ela queria performar e cantar e ser uma artista famosa perante as suas músicas e o que ela queria contar para as pessoas nas letras das músicas que ela gostaria de cantar futuramente. Amy cresceu ouvindo uma variedade de músicas de James Taylor a Sarah Vaughan. Aos 10 anos ela foi atraída pelo ouvir R&B e hip hop americano, incluindo TLC e Salt-N-Pepa, e fundou um grupo de rap amador de curta duração chamado Sweet Sour. Durante muitos anos, a Amy presenciou o pai da Amy Winehouse traindo a mãe dela com inúmeros casos, então sempre foi uma relação conturbada nesse sentido, em que o pai traía a mãe dela, e a Amy Winehouse sempre foi guardando esses sentimentos que ela tinha, olhando para essa relação que os pais tinham um com o outro. O sofrimento acabou gerando um divórcio entre a família, os pais da Amy se separaram e a Amy começou a ter um sentimento de rebeldia. Ela começou a se transformar em outra pessoa com outros sentimentos, outras vulnerabilidades. Foi nesse momento em que ela começou a sofrer de bulimia, e uma das coisas que eu pesquisei que me deixou mais chocado, sim, foi que a Amy sofria bulimia desde os 15 anos, e a mãe dela nunca acreditava naquilo. Ela sempre achava que aquilo era uma fase da Amy, era uma fase da adolescência que ia passar, e a gente sabe muito bem que isso não passou. Ao crescerem, como eu falei pra vocês, a Amy Winehouse sempre teve a música como um refúgio da vida dela. Ela sempre amou cantar, sempre amou compor músicas, e ela se rebelou com a escola que ela frequentava. Ela já tinha passado por outras escolas também por conta dessa característica que ela tinha de ser rebelde, e ela sempre se rebelava, não gostava da aula, porque o que ela queria era fazer música, cantar, e ela não podia cantar música e nem podia escrever música na escola onde ela estava. Aos 12 anos, Amy competiu com confiança na prestigiada Sylvia Young Theatre School. Em sua inscrição ela escreveu: "Eu diria que minha vida escolar e relatórios escolares estão cheios de poderia fazer melhor e não funciona com todo o seu potencial. Eu quero ir para algum lugar onde eu seja puxada até meus limites e talvez até mais além, para cantar nas aulas sem que me mandem calar a boca. Mas principalmente eu tenho esse sonho de ser muito famosa. Trabalhar no palco é uma ambição para toda a vida. Quero que as pessoas ouçam minha voz e simplesmente esqueçam seus problemas por 5 minutos." Inclusive, numa das entrevistas, há alguns anos atrás, a diretora dessa escola, que foi diretora da Amy depois dela ter sido aceita nessa prestigiada escola de teatro e música, chegou a falar que ela ficou surpresa com o talento da Amy Winehouse. A Amy entrou com 13 anos nessa escola e a diretora achou uma raridade aquela guria ter aquele talento, aquele dom pra música, de escrever, de cantar. A diretora falou que desde os 13 anos ela tinha
aquela expressão mais anos 60, aquelas características do cabelo, do trejeitos. A Amy sempre foi assim e a diretora achava aquilo uma raridade de criança poder fazer tudo o que ela fazia com 13 anos. Mas aos 16, a Amy foi expulsa por não se aplicar e por ter feito um piercing no nariz. Naquele mesmo ano, ela teve sua primeira grande chance quando um colega de escola e amigo próximo, o cantor pop Tyler James, passou sua fita demo para sua gravadora, que estava procurando por uma vocalista de jazz. Inclusive, essa foi a grande oportunidade da Amy. Com essa fita, ela foi contratada pelas uma das maiores gravadoras da Grã-Bretanha, a Island Records, e nisso ela começou a produzir o seu primeiro álbum. O seu primeiro álbum, desde o início, foi um enorme sucesso. A Amy tinha apenas 19 anos quando ela lançou esse primeiro álbum. O primeiro álbum da Amy se chamava Frank, e ele foi lançado em 2003. O álbum foi uma mistura aclamada pela crítica de jazz, pop, soul e hip hop. O álbum foi nomeado para o Mercury Music Prize, bem como 2 prêmios do Brit Awards de Melhor Artista Solo Feminina e Melhor Artista Urbana. Inclusive com a música Stronger Than Me, que eu acho que boa parte de vocês conhecem, é uma música belíssima da Amy, ela conseguiu seu primeiro prêmio como compositora num prêmio que eles têm na Inglaterra. Ela conseguiu esse prêmio com a música Stronger Than Me. Mas lembram que eu falei pra vocês que ela tinha um enorme sucesso de cantar nos palcos, de ser famosa? Depois desse álbum, a Amy começou então a cantar nos palcos, em apresentações, em shows, e ela começou a se sentir muito desconfortável com a presença do público. Ela ficava intimidada perante as inseguranças que ela tinha com a arte dela, com a música, com as letras, e ela começou a ter um sentimento ruim performando em shows, performando em palcos onde tinham muitas pessoas. E com isso, para diminuir essa pressão que ela tinha nela mesma em relação aos palcos, ela começou a frequentar muitos bares de Londres, e onde ela ia frequentemente beber bebidas alcoólicas. Então ali ela foi ganhando uma nova visão de mundo, e ali ela começou a entrar no mundo das drogas, onde ela tomava muitas bebidas alcoólicas para diminuir esse medo, essa insegurança que ela tinha dos palcos logo que ela lançou o seu primeiro álbum. E nisso, o público já conhecia a Amy Winehouse, principalmente as pessoas de Londres. Ela já aparecia em TVs, em manchetes de revistas, e isso ela ficou conhecida como a garota festeira de Londres. Então ela começou a ser uma artista reconhecida, mas principalmente os tabloides ingleses mostravam a Amy de um jeito que depreciava a imagem dela por conta dessas idas aos bares, desses momentos onde ela estava abusando do álcool, e nisso as pessoas deram o apelido dela de garota festeira, e aí foi o momento em que começou a desandar um pouquinho sobre a situação que ela tinha em relação à carreira dela. Inclusive, foi desses momentos em que ela começou a se apresentar em shows e apresentações, e ela estava passando por tantos problemas com o álcool que ela não conseguia terminar o show, ou esquecia das letras por conta da bebida alcoólica, e foi nesse momento que ela também conheceu o seu namorado e futuro esposo, ou um cara que ia, por muitas pessoas, como dizem, destruir a vida e a carreira da Amy Winehouse. Ela iniciou um relacionamento tumultuado e intermitente com o assistente de videoclipe Blake Fielder Civil, que admitiu ter introduzido Amy às drogas pesadas. Em público, as discussões dos casais muitas vezes se transformavam em brigas e cenas dramáticas. Em particular, o romance deles girava em torno de drogas, álcool e abuso físico. E a Amy se apaixonou instantaneamente pelo Blake, por esse novo namorado. O primeiro empresário dela, chamado Nick, chegou a falar numa das entrevistas que a Amy mudou do dia pra noite suas posturas, os seus trejeitos, o seu jeito de agir, o seu jeito de viver. Depois que ela conheceu o Blake, ela mudou totalmente a postura dela como convívio social, familiar, de relacionamentos pessoais que ela tinha com as outras pessoas. Então o primeiro empresário dela ficou assustado nessa mudança de comportamento que ela começou a ter quando ela começou a namorar o Blake. O Nick chegou a falar que ela parecia completamente diferente, sua personalidade tornou-se mais distante, e me pareceu que isso se devia às drogas. E como eu falei pra vocês, o próprio Blake chegou a falar em umas entrevistas muitos anos depois que ele introduziu a Amy às drogas pesadas. Inclusive ele introduziu a Amy para o crack e para a heroína, que são uma das drogas mais pesadas que existe. Então ele não nega o que ele fez, e muito das críticas que vem em relação a esse relacionamento vem desse relacionamento conturbado que os dois tinham. E depois que ela lançou o Back to Black, que é o
famoso álbum dela, o segundo álbum dela, foi lançado em 2006, esse tumultuoso relacionamento só foi aumentando cada vez mais. As pessoas só falavam nisso. A Amy começou a ter muitos problemas com drogas, álcool, por causa desse relacionamento e por causa dessa fama repentina que ela começou a ter. E embora o casal estivesse entrando e saindo de novo por algum tempo, eles acabaram fugindo e se casando em Miami, na Flórida, em 2007. Mas voltando um pouquinho em 2006, a própria gravadora da Amy Winehouse, ela acabou conversando com a Amy, vendo se não era melhor ela ir para um centro de reabilitação, para ela conseguir melhorar, para ela conseguir lançar o seu segundo álbum. E nisso a família da Amy Winehouse e a própria Amy Winehouse decidiram não deixaram ela ir para reabilitação. Isso foi uma das críticas que o público faz do pai dela em relação a isso, porque o pai falava que não era necessário a Amy estar numa clínica de reabilitação. E nisso a Amy Winehouse escreveu em 5 meses uma música super famosa chamada Rehab. Foi com esses acontecimentos de levarem ela e tentarem levar ela para uma clínica de reabilitação que a Amy Winehouse escreveu uma das maiores músicas de todos os tempos, chamada Rehab. E ela faz meio que uma crítica e até um jeito cômico falando sobre as pessoas tentarem levá-la para uma clínica de reabilitação e ela fala: não quero, não vou. A música Rehab se tornou um hit no top 10 no Reino Unido e rendeu ao artista outro prêmio Ivor Novello de melhor canção contemporânea. O álbum Back to Black de 2006 também foi um sucesso de crítica, ganhando ao artista um prêmio Brit Awards de melhor artista solo feminina e uma indicação ao Brit Awards de melhor álbum britânico em 2007. Inclusive, depois de um mês dessa estreia no Reino Unido, o álbum Back to Black de 2006 foi estreado nos Estados Unidos e foi um enorme sucesso, um sucesso imediato. Foi a maior estreia de uma artista britânica nas paradas norte-americanas de música, para vocês terem uma ideia da revolução que a Amy Winehouse fez na indústria musical. O álbum ficou no top 10 por vários meses nas paradas norte-americanas, vendendo 1 milhão de cópias até o final daquele verão, com Rehab se tornando um dos 10 maiores sucessos dos Estados Unidos. Em 8 de agosto de 2007, a Amy Winehouse teve uma overdose por drogas e no primeiro momento os médicos da família e próprios empresários da Amy Winehouse alegaram cansaço e fadiga da cantora perante ao sucesso que ela estava tendo, ao trabalho que ela estava fazendo, mas em uma entrevista mais tarde, a própria Amy Winehouse disse ao News of the World que teve uma overdose depois de usar uma mistura de heroína, cocaína, êxtase, ketamina, uísque e vodka durante uma noite em um bar em Londres. E esse episódio fez com que a Amy Winehouse suspendesse seus trabalhos na América do Norte. Ela acabou em 21 de agosto de 2007 suspendendo seus trabalhos, dando uma pausa na carreira para ela cuidar, para se recuperar do que estava acontecendo em relação aos abusos de drogas e álcool. E então, por ordens médicas, eles acabaram fazendo com que a Amy parasse um pouco de trabalhar. Em 2007, então, a Amy e o Blake acabam se casando em Miami, meio que às escondidas. Ninguém soube ao certo quando eles iam casar e no fim eles casaram de última hora. E esse casamento durou 2 anos e foi extremamente conturbado. Entre idas e vindas, o casal incluiu uma série de prisões públicas por tudo, desde posse de drogas e agressões físicas com outras pessoas. O casal dominava as bancas das revistas britânicas e os tabloides britânicos, e geralmente não era por motivos positivos. Mas como a Amy Winehouse era a estrela, a maior parte da atenção se concentrou nela. E aí vem o outro ponto crítico que eu acredito que seja o quanto os paparazzis e os tabloides britânicos atrapalharam a carreira da Amy, atrapalharam a imagem da Amy Winehouse. Então, para mim, esses 3 fatores, o pai, a família da Amy Winehouse, o Blake, o marido, e os tabloides, foram uma bomba na vida da Amy Winehouse. E apesar de tudo que estava acontecendo, dessas agendas que não estavam dando certo, dessas viagens e apresentações que não aconteciam, o álbum Back to Black 2006 continuou vendendo absurdamente. Ele chegou quase a ser vendido 5 vezes platina no Reino Unido. Ele se tornou o álbum mais vendido do Reino Unido em 2007. Em janeiro de 2008 aparece um suposto vídeo onde Amy Winehouse estaria fumando crack. E ela foi interrogada pela polícia, mas eles não conseguiram averiguar e descobrir o que ela estava fumando, então ela não foi presa por isso.
Mas ela admitiu que ela estava fumando uma substância ilícita, então ela teve um visto negado para os Estados Unidos em 2008. E nesse mesmo momento, nesses mesmos meses, dias que aconteceram isso, ela ia participar do Grammy norte-americano para se apresentar lá. E ela acabou não conseguindo se apresentar no Grammy fisicamente. Então ela fez a icônica apresentação transmitida via satélite de Londres na grande noite para mim da carreira dela, que seria o Grammy, que ela ganhou 5 Grammys naquela noite. Durante a cerimônia da noite, Amy ganhou 5 prêmios Grammy, incluindo prêmios de Melhor Artista Revelação, Gravação do Ano e Canção do Ano, tornando-se a primeira cantora britânica a ganhar 5 prêmios Grammy, além de empatar com a cantora Beyoncé pelo recorde de o maior número de prêmios Grammy de uma artista feminina em uma única noite. A Beyoncé quebrou esse recorde depois, em 2010, quando ganhou 6 prêmios, e no ano de 2012, a cantora Adele empatou esse recorde com 6 prêmios Grammy. Inclusive, em 2007, o jornal The Philadelphia Inquirer falou uma situação que eu pesquisei e quis trazer para vocês, que eu acho que envolve tudo que eu falei aqui já para vocês. O jornal cita que ela tem apenas 24 anos com 6 indicações ao Grammy, caindo de cabeça no sucesso e no desespero, com um marido codependente na prisão, pais exibicionistas com julgamento questionável e os paparazzis documentando sua angústia física e emocional. E apesar desse enorme sucesso, dessas tantas vitórias que a Amy conseguiu, ela continuou tendo muitos problemas, tanto físico quanto emocional. Em junho de 2008, ela se apresentou no Glastonbury, um dos maiores festivais da Grã-Bretanha, do Reino Unido. E foi vazado um vídeo desse festival, onde ela aparece socando um fã que estava na plateia. Jogaram um chapéu na Amy Winehouse, não era essa pessoa que levou esses socos. E a Amy Winehouse começou a socar um dos fãs. Então, esse fã foi pra polícia. Ele não quis prestar queixa. Não sei se é por causa que era o Amy Winehouse, que ele era um fã dela. Mas ela não foi presa por isso, porque ele não quis prestar as queixas sobre o ocorrido. Mas nisso, o vídeo foi lançado pra mídia. Todo mundo já estava sabendo. E a Amy Winehouse, de novo, estava na boca do povo, nas manchetes, falavam mal dela toda hora por conta desse emocional que ela tinha, dessas questões que ela fazia em público. E isso fez com que a imagem da Amy fosse deteriorando também um pouco, além de tudo que ela estava passando. Depois do show, Amy Winehouse voltou a uma clínica de Londres, onde vinha recebendo tratamento para traços de enfisema e batimento cardíaco irregular causado por fumar crack e cigarros. O pai da Amy disse aos repórteres que sua filha foi avisada de que ela teria que usar uma máscara de oxigênio se não parasse de usar drogas. No mesmo mês, o Blake, o marido da Amy, e 3 co-réus se confessaram culpados de acusações de agressão e obstrução. Os tribunais libertaram Blake da prisão com a condição de que ficasse em um centro de reabilitação de drogas para tratamento de longo prazo. Dizem pessoas próximas, manchetes, notícias, o que eu pesquisei, que em 2008 a Amy tinha parado de consumir drogas, ela tinha parado com o vício, mas o álcool ainda era um problema na vida dela. Ela ainda utilizava do álcool para suas questões físicas, pessoais, mentais, enfim. E em 2009 ela vai para a ilha caribenha St. Lucia, na América Central, onde lá ela passa muito tempo, muitos meses, em um hotel / clínica de reabilitação. E lá as pessoas que eu peguei na internet e que foram entrevistadas citam a Amy de uma maneira totalmente diferente do que a gente conversa, e eu achei legal aqui passar para vocês. A silhueta ossuda começou a ganhar curvas e a vida na ilha favoreceu reviver seu espírito. Ela criou laços fortes com os moradores locais, em particular com Marjorie Lambert, uma proprietária de 57 anos do Marjorie Beach Bar and Restaurant, ocupando quartos no vizinho Cotton Bay Village Resort no hotel. Amy encontrou um tipo de privacidade que nunca havia conhecido em Londres. Às vezes ela tocava alguma música no piano branco no lobby do resort, ou surpreendia os turistas cantando músicas do Black na máquina de karaokê. Inclusive a Marjorie, que foi entrevistada nessa entrevista que eu encontrei, fala que ela tinha uma neta, e a Amy ficou encantada com essa neta de 6 anos, e nisso ela começou a ter... A Marjorie fala que a Amy começou a ter pensamentos de adotar uma criança, porque ela estava fazendo muito bem pra Amy, essa criança em volta dela. Elas brincavam, conversavam, então a Marjorie
todo um panorama diferente da vida da Amy Winehouse nessa ilha do Caribe. A Marjorie até fala que a Amy ajudou muitas pessoas nesse lugar. Ela era muito solícita com as pessoas, ela frequentava os lugares, convivia com as pessoas locais. Ela não era uma estrela, sentia uma estrela que não podia chegar perto das pessoas ou que ia ficar no quarto. Não, ela realmente viveu a ilha no Caribe, viveu com as pessoas locais. Ela chegou a ajudar muitas pessoas, inclusive a Marjorie fala que ela chegou a ajudar uma pessoa que precisava de $6.000, a Amy foi lá e ajudou. E nisso eu quis trazer pra vocês dessa outra Amy Winehouse que muita pouca gente fala e que eu gostaria de falar aqui pra vocês. A Marjorie até cita que a Amy era amiga de todos e amava as crianças. Ela ficava por aí exatamente como a gente, sentada, comendo junto, rindo junto e contando piadas. Em 2010 a Amy deu um sinal que tava melhorando, que tudo tava dando certo, que ela tava bem melhor. A Amy voltou a querer trabalhar, compor músicas, lançar músicas, escrever, lançar os próximos projetos. Ela tinha também projetos independentes, além dos álbuns dela. Ela era uma pessoa muito próxima do produtor Mark Ronson, que é um dos principais produtores de música. E ela chegou a começar a trabalhar em novos projetos com esse Mark Ronson. Ela voltou a fazer dupla com Mark Ronson para gravar uma música de sucesso de Leslie Gore, de 1963, It's My Party, para um álbum de tributo a Quincy Jones. E dizem que ela estava iluminada e feliz durante uma gravação. Ela se manteve ocupada com outras atividades e também fundou um selo, a Lioness, para lançar as músicas da sua afilhada Dionne Bronsfield, uma cantora adolescente de soul que surgiu aos passos da madrinha. Inclusive foi nesse mesmo ano que a Amy Winehouse gravou uma música com o cantor de jazz Tony Bennett. Inclusive essa música foi lançada, eles gravaram no Abbey Road Studio. E essa música faz parte de dos projetos do Tony Bennett desses últimos anos que ele lançou música. Então, pra vocês verem que a Amy realmente estava querendo mudar, estava querendo voltar a trabalhar e cantar e fazer o que ela amava fazer. Tony Bennett chega até a citar ela numa das entrevistas, onde ele fala que ela era uma musicista com uma rara intuição como vocalista. Era uma pessoa adorável e inteligente, e quando gravamos juntos, ela nos deu uma performance emocionante e extraordinária. Amy Winehouse planejava fazer uma turnê grande, de muitos tempos, em muitos países. Então ela foi internada numa clínica em Londres para fazer um processo de exames para ver se ela estaria apta a fazer essas viagens, se ela estaria bem, confortável para fazer essas viagens. E depois de uma semana nesse lugar, os médicos falaram que ela estava apta para viajar, para trabalhar, para fazer essa turnê, que estava tudo certo. Então ela sai dessa clínica de reabilitação e começa a planejar essa turnê que ela queria fazer. Seus empresários divulgaram uma declaração dizendo que Amy Winehouse estava agora ansiosa por seus shows pela Europa no verão e empolgada para viajar. Inclusive pesquisando, e eu lembro desse momento em 2011, bem no início de 2011, em janeiro, a Amy Winehouse passou pelo Brasil antes de embarcar nessa turnê na Europa. Ela fez alguns shows, inclusive ela fez aqui em Florianópolis, onde eu moro. Então a Amy, pelo que eu entendi, começou essa turnê fazendo shows aqui no Brasil e depois foi continuar fazendo essas turnês na Europa. E ela foi pra Sérvia. Um dos primeiros shows que ela fez na turnê foi na Sérvia. Infelizmente, ela apareceu tão bêbada no show em Belgrado, na Sérvia, que mal conseguia ficar de pé. Claramente embriagada, Amy Winehouse não conseguia se lembrar da letra de suas canções ou mesmo em que cidade ela estava. Em pouco tempo, o público de 20 mil pessoas estava vaiando mais alto do que a música, e ela foi forçada a sair do palco. Ninguém sabia então, mas era o último show que ela faria. Tudo terminou tragicamente no dia 23 de julho de 2011, quando encontraram Amy Winehouse morta aos 27 anos em sua residência em Londres. A polícia determinou a morte da cantora como inexplicada enquanto esperava o resultado dos exames toxicológicos. Para vocês entenderem, os exames toxicológicos são sempre os últimos exames que são realizados, então demora algum tempo para serem processados, para serem notificados para as pessoas, mas os pais da Amy Winehouse sempre falaram que ela sofreu de problemas da saúde relacionados à abstinência do álcool, como se a Amy não tivesse usado mais o álcool, mas teve um problema de saúde que fez com que ela acabasse morta por conta desse problema da saúde pela abstinência do álcool. E não é isso que aconteceu realmente. Os médicos depois relataram um alto grau de álcool no sangue, no corpo da Amy Winehouse, então ela foi
morta por intoxicação do álcool. Há 3 anos, Amy tinha vencido a dependência das drogas, alegando o pai, Mitch Winehouse, durante o funeral no dia 26 de julho em Londres, do qual participaram amigos como Kelly Osbourne e o produtor Mark Ronson. Os médicos disseram que era impossível, mas ela conseguiu. Ela estava se empenhando muito em lidar com o alcoolismo e tinha acabado de completar 3 semanas de abstinência. O Mitch, o pai da Amy, contou que a Amy não estava deprimida e que a filha passou a noite anterior no apartamento dela, feliz cantando e tocando bateria. Depois da morte da Amy, o álbum Back to Black voltou para as paradas no top 10, nos altos índices das paradas britânicas e norte-americanas. É o que acontece sempre quando o cantor infelizmente morre, o sucesso volta repentinamente. E teve toda uma comoção no bairro do Camden, que é um dos principais bairros que a Amy frequentava, principalmente por causa dos bares, das atitudes. O Camden é um bairro de pessoas jovens, da contracultura, da cultura que não quer seguir os padrões. Então a Amy sempre frequentava esse bairro, tanto é que o pai da Amy Winehouse fez uma homenagem para Amy, construindo uma estátua da Amy no bairro do Camden. Então se vocês tiverem a oportunidade de ir no bairro do Camden, vocês conseguem ver essa estátua do Amy Winehouse. E o público da Amy Winehouse, os fãs, fizeram toda uma comoção nas semanas seguintes à morte da Amy Winehouse. Eles fizeram todo um cortejo, entregaram presentes, mimos, todo o carinho que o fã pode dar para a cantora, eles deram. A cantora Adele cita uma entrevista a inspiração que Amy Winehouse foi para a carreira dela. Ela sabia do que era capaz e não precisava nem se esforçar. Amy abriu o caminho para artistas como eu. Depois de uma longa luta contra o alcoolismo, Amy Winehouse foi membro do trágico 27 Club, um grupo de músicos icônicos que morreram aos 27 anos. Inclusive, em 2015 foi estreado o documentário da Amy, chamado Amy, pelo diretor Asif Kapadia. Foi um enorme sucesso. No início, a família da Amy Winehouse estava muito feliz com esse documentário. Eles achavam que, na cabeça deles, que eles iam apresentar o documentário da maneira que a família gostaria. Mas não é assim que funciona um documentário, onde eles têm que mostrar todos os aspectos da vida da Amy Winehouse. Então, quando o documentário foi lançado, o pai da Amy Winehouse fez todo um burburinho, foi em entrevistas, televisões, mídia, tabloides, falando que o documentário era um descaso com a carreira da Amy Winehouse, que era infeliz que aquele documentário estava saindo no ar. Então, primeiramente, a família gostou da ideia do documentário e depois, quando eles viram que o documentário ia ser sério, que ia falar sobre a vida realmente da Amy Winehouse, eles não gostaram porque viram que o documentário criticou a família, obviamente. A família até chegou a divulgar um comunicado por meio de um porta-voz depois que Amy foi exibida no Festival de Cinema de Cannes em 2015, afirmando que o projeto é uma oportunidade perdida de celebrar sua vida e talento e que é enganoso e contém algumas inverdades básicas. Muitos culpam os pais pela vida da Amy ter terminado dessa maneira. Outros culpam o ex-marido Blake por ter destruído a vida e carreira da cantora. E outros culpam a mídia e os tabloides pelo excesso de informações e falta de privacidade que eles não davam para a Amy. Mas o que resta hoje é o legado que ela deixou na indústria musical. E é assim que eu encerro esse vídeo de hoje. Eu adorei ter feito o vídeo da Amy aqui no canal. Eu sou um admirador do trabalho dela. E é assim que eu encerro esse vídeo. Deixem seu like, que é muito importante pro meu trabalho. Se inscrevam no canal, não esqueçam da meta dos 500 inscritos. Vamos crescendo aos pouquinhos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. E vou deixar minhas redes sociais aqui para vocês darem uma olhada. A coleção Pipa sai semana que vem, então não se esqueçam. Coleção minha sai semana que vem. E é isso, um grande beijo. Mais uma vez, obrigado por mais uma quarta efêmera e até a semana que vem. Tchau, tchau.